vai integrar com o Arduino, e o Arduino vai colher os dados usando o IDE do Arduino, com um código semelhante a esse, e esse código vai colher os dados do Arduino intermitentemente, sem parar, de meio em meio segundo, porque tem um delay de 500 milissegundos. E o MATLAB, através desse programa, vai conseguir se comunicar com o Arduino pela mesma porta de comunicação e gravar 100 valores para cada grupo, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou abrir a apostila para vocês, vou parar de filmar. Bem, esse aqui é o datasheet do LM35. Olhando por baixo, ele tem essa característica. Uma perna é a alimentação, outra é a saída dele, que é o sinal, e a terceira é o GND. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ligar esse cara no Arduino, conforme o Arduino tiver definida a porta de entrada. No nosso caso, vocês vão ver que a gente está usando a porta analógica 2, tá? E o que a gente tem que fazer é usar a própria fonte de alimentação do Arduino para alimentar e aterrar o sistema, tá? O Arduino tem uma fonte de 5 volts e eu vou mostrar para vocês. Fazendo essa ligação, a gente pode fazer a coleta dos dados com o Arduino. Esse é o datasheet do LM35. Notem, pessoal, que ele fala que ele foi calibrado diretamente em Celsius. Ele é linear com um fator de escala de mais 10 milivolts por grau Celsius, ou seja, cada aumento de 10 milivolts corresponde a 1 grau Celsius. Tem uma acurácia de meio grau, a 25 graus Celsius. Esse é o erro que a gente tanto calcula do intervalo de confiança. Ele tem um erro de meio grau, para cima e para baixo a 25. Consegue trabalhar de menos 55 a 150. É adequado a aplicações remotas de baixo custo, opera de 4 a 30 volts. E tem um dreno menor do que 60 microamperes, quer dizer, ele consome muito pouca energia, tá? Tem baixo autoaquecimento e a não linearidade é de mais ou menos 1/4 de grau típica, com baixa impedância. A Texas produz ele mostra aqui como é que é o diagrama elétrico, fala que é aconselhável ou colocar para coleta de dados de 2 a 150 graus aqui, o full range, colocar uma resistência aqui e uma outra fonte de alimentação negativa aqui junto à saída. E a gente tem diversos tipos de LM35, cada um com seu formato. A gente está usando esse daqui. E aqui, diversas informações sobre os sensores. Alguma pergunta sobre esse sensor, pessoal? Não, por enquanto não. Tudo bem até aqui? Uhum. Bem, perguntou se pode ser feito usando outra maneira que não MATLAB e Octave. Dá para usar para esses cálculos estatísticos o Excel, tá? E também o OpenOffice, dá para fazer com eles. A questão é que o MATLAB já propicia a gente a pegar esses dados e imprimi-los, tá? Vou mostrar as funções, mas toda a parte estatística dá para fazer até no Maple, que é outro software, dá para fazer com diversos softwares de análise estatística. O que você preferir.
Bem, vou para o módulo 1. O módulo 1 está aqui e dentro de arquivos a gente tem o módulo 1 do segundo semestre de 2020. Eu já gravei 11 dados aqui, já estão pré-gravados, um para cada grupo. Vou ler a apostila e vou mostrar a coleta dos dados com o primeiro com o Arduino e depois com o MATLAB, ok? Então a gente está tratando da segunda revisão feita hoje por mim, que adequou o módulo 1 ao segundo semestre. Aqui a gente tem um sumário, um índice de ilustrações, uma breve introdução, que eu vou pedir para vocês lerem. Vou ler com vocês o objetivo, é familiar vocês com o tratamento de dados advindos de sistemas computacionais e eletrônicos integrado a um sistema de medição de temperatura utilizando o sensor LM35. Os objetivos específicos estão descritos aí. Conhecer as principais funções estatísticas do GitHub e MATLAB para o cálculo de erro e elaborar um relatório apresentando os principais resultados encontrados como média, desvio padrão, intervalo da amostra, assimetria, achatamento, sem e com a aplicação do critério de Chauvenet. Aqui mostra como é que é o código do MATLAB o código do Arduino no IDE dele, tá? Deixa eu verificar aqui. Então, a gente começa com uma string, incluindo uma biblioteca, string.h. O sinal vai ser um inteiro, a temperatura vai ser um inteiro. O Arduino ele trabalha com dois grandes blocos. O void setup para a gente inicializar alguns comandos. No caso, a gente está inicializando a comunicação serial, 9.600 bits por segundo. E o void loop, que é o programa principal, que vai ler a porta analógica 2. Ele vai receber o valor lido da porta analógica 2. Temp faz a conversão. Ah, professor, que conversão é essa que está sendo feita aqui? Bem, essa multiplicação de 500 vezes o sinal dividido por 1024 é necessária porque o sinal ele vai ser discretizado em 2 elevado à décima, porque são 10 bits o sinal. E esse 100 aqui é porque ele tem 10 milivolts por grau Celsius, tá? Eu acho que é isso, 10 ou 100 milivolts por grau Celsius. Foi o que eu acabei de mostrar lá no nosso datasheet. A gente coloca no canal serial o valor da temperatura e dá um delay de 500 milissegundos. Notem que é esse delay que faz com que os dados sejam enviados de meio em meio segundo. Não é exato, porque o Arduino demora um tempo para processar cada um desses comandos. Esse delay de 500 milissegundos faz com que, no mínimo, seja 500 milissegundos de espera. Vou mostrar isso num outro computador aqui. Deixa eu ingressar. Eu vou ingressar por um outro computador. Eu vou parar de mostrar por este. E por aqui eu vou disponibilizar a área de trabalho. Vou mostrar o programa do Arduino. Foi colocado aqui. Baixei esse programa no Arduino.
Vocês não precisam entender de Arduino. Vocês só precisam entender que eu vou coletar os dados e eu fiz a coleta dos dados seguindo e fiz a ligação do LM35 no Arduino. Quando eu abro o monitor serial, está aqui. Eu consigo visualizar quais são os dados que estão sendo lidos. Tá vendo? Eu estou lendo a cada instante de tempo 26 graus. Vou mostrar para vocês. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou mostrar para vocês pelo celular a ligação que foi feita no LM35 está aqui. São 3 cabos, um de alimentação, outro sinal e outro terra. O laranja é o sinal, está bem no meio do LM35. O verde está em GND e o preto está em 5 volts. A coleta dos dados continua sendo feita aqui. E se vocês não estão reparando, ele continua mostrando 26 graus, tá? Eu posso tirar a autorrolagem e vocês vão ver que se eu ficar clicando aqui, ele vai abaixando e mostrando que temperatura é essa. Tá vendo? A temperatura está bem estável. E ele está falando que aqui nessa sala o sistema se comporta a 26 graus. Só que, pessoal, como é que a gente trata essa informação? Porque o Arduino, ele está colhendo esses dados aqui informação imediata. Ele não está colhendo os dados de uma forma que a gente consiga tratá-lo estatisticamente. Apareceu um 25 aqui na tela, e ele já sumiu. Por que aparece um 25 aqui na tela? Simplesmente, pessoal, ó, tem outro 25 aparecendo aqui. Simplesmente porque a temperatura não é exata 26. E para ele mostrar que a temperatura não é 26, ele vai estar entre 25 e 26. Ele ora fala que é 26, ele ora fala que é 25. A média dessa temperatura vai estar correta, vai estar mais próxima da temperatura real. Então, o que é que eu fiz nesse experimento? Estou mostrando para vocês. Estou mostrando que tem um programa dentro do Arduino e de meio em meio segundo ele fala qual é a temperatura que ele está lendo nesse sensor. Todo mundo me entendeu? Pode falar. Ali colocando a variável como tipo inteiro, você forçou a medir a temperatura em unidades inteiras. Isso tem a ver com a precisão lá, que falava que era de mais ou menos meio grau? Isso também tem a ver com isso. Eu sei que a precisão dele é de mais ou menos meio grau, então eu vou trabalhar com variável inteira. Foi isso que eu fiz. E isso é uma questão muito importante. Se o meu sistema de controle, por exemplo, de uma caldeira, exige um controle fino, eu não posso falar que esse sinal é inteiro. Eu deveria trabalhar com float, para daí chegar num valor mais próximo. Só que eu tenho 10 bits para representar 1024 graus. Se esse 1024 pontos, de 0 a 1024, eu vou estar representando de menos 50 a mais 150, são 200 graus em 1024 pontos. Eu também vou ter uma resolução máxima, que eu vou conseguir perceber pelo LM35. Também tem isso. Ficou claro? Sim, sim. O fato de você ter escolhido 500, eu não entendi muito bem aquela parte. É justamente essa conversão. O 500 é porque eu deveria dividir por
200. É a mesma coisa que multiplicar... eu sei que 1024 porque são 2 elevado a décima. E se 5 vezes 9 vezes 100, é porque só funciona assim, tá? E eu deveria escrever 500, só que se eu escrever 500 vezes o sinal, não funciona. O 500 é justamente a taxa de acurácia do LM35. Tá vendo que a temperatura baixou? Agora já está em 25, não está mais em 26. Ok, pessoal? Então, eu não consigo tratar estatisticamente esses dados aqui. Eu vou fechar o Arduino e vou abrir agora o MATLAB. Antes disso, antes de rodar o MATLAB com vocês, eu vou voltar a mostrar a apostila. Bem, mostrei o código do Arduino. Mostrei a ligação física do Arduino com a LM35, usando um protoboard. Agora, a gente tem que saber em qual porta serial essa comunicação está acontecendo. A porta serial é o COM10, nesse computador que eu estou usando. No exemplo aqui, está usando COM3. Então, onde está COM3, eu vou escrever COM10. Aqui foi colocado COM5, quando deveria ser COM3 no exemplo, mas só para mostrar que esse daqui tem que ser alterado. Eu vou abrir a porta e faço o resíduo igual a 0, n igual a um número de dados, aí eu tenho que falar, determina o número de dados a serem salvos, eu vou colocar 100, aperte qualquer tecla para iniciar, ele cria um vetor de 100 zeros, inicia o laço de captura, e esse laço de captura, dentro desse while aqui, ele recebe o resíduo para depois fazer a captura através do FSScan, tá? E vai transformar a string recebida em um número e vai colocar em P1. E P1 vai para o vetor P. Por fim, eles armazenam os dados. Aqui está um nome de arquivo testx.txt. Ele abre esse arquivo, propiciando a gravação e faz a gravação do PVET, que é o vetor, para esse FID e salva os dados assim. Ok, pessoal? Então, eu vou mostrar no outro computador esse programa. Só um minuto. Então, a gente tem o MATLAB aqui. O programa foi colocado. Eu já fechei o Arduino, mas eu sei que eu estou no COM10. E vou rodar o programa. Linha 119. Coluna 34. Pô, não tem nada aqui. Professor, é na última linha um parênteses, eu acho. Aqui faltou um ponto e vírgula, né? Aqui eu acho que não tem. Nesse plot figure 1 aqui. Será que eu fui até o final? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fui. O título tem que fechar o parênteses. Ah, sim.
Então, aqui eu posso tirar o ponto e vírgula. Vou coletar 100 pontos, vou apertar qualquer botão. Notem que ele vai gravar os dados nesse teste x.txt. Eu acho que eu... Ctrl C. Deixa eu rodar de novo aqui. Vou ter que fechar CLR. A variável pvet, professor, ela é um vetor mesmo? Sim. F close. F geral. CLR. Acho que é isso, né? CLS. Então, vamos tentar rodar agora. Não. Está falando que a porta disponível é a com 3. Deu algum chabu que o sistema... Professor, para limpar é CLC. CLC. É engraçado, ele não está pegando. Ele já deveria ter colhido os dados já. É melhor que seja vetor para colher os dados, para a gente trabalhar. E aí a gente vai ter um vetor de dados de temperatura. Ó, não instanciou nenhum dos PVET e tudo mais, só instanciou esse S aqui, está com algum problema aqui. Ou ele não reconheceu esse... Aperte qualquer botão para começar. Plot NPVET. Só tem... O N tem 100 valores, mas o PVET está vazio, tá vendo? Linha 69. Encerra esse laço. Nunca deu esse problema, gente. Ainda bem que eu colhi os dados antes, né? Agora ele fala que não tem nenhuma porta disponível. Espera aí. Tirei o Arduino, estou colocando ele de novo. Na com 10, eu estou pegando esses dados, quer ver?
Sim, a com 10 está funcionando. Não é a com 3 que está funcionando. Ó, a com 3 não está funcionando. É a 10 mesmo. Deixa eu fechar isso, senão dá problema de colisão de dados. Tá, eu vou ter que fechar. Eu vou ter que fechar o MATLAB e abrir novamente. Enquanto isso, pessoal, quantos alunos estão aqui hoje? 40, 39 menos o senhor, né? Então, a gente tem que formar agora os grupos de 2 pessoas. Eu gostaria que vocês colocassem no chat quem seriam os grupos. Professor, só uma dúvida, talvez o senhor já falou e eu não sei. Por acaso, o aluno que está fazendo só a prática pode ser dupla de alguém que está fazendo teórica e prática? Com certeza. É o mesmo exercício, gente. O senhor quer que bote só o nome ou a matrícula também? Só o nome. Ah, é bom saber quem... coloca o nome e sobrenome, porque eu vou criar um canal para cada um e vou colocar as informações do grupo, igualzinho a pastinha que tem aqui, tá vendo? Ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Onde está isso aqui? Não está nesse aqui, não está. Aqui. Tá vendo? Grupo 1, grupo 10, grupo 2. Vamos ver quem vai trabalhar com qual coisa. Se são 40, a gente vai ter 20 grupos. Aqui tem 11. Eu vou ter que ainda pegar mais 4, mais 9 para fechar isso daí. Senhor, tudo bom? Tudo bem. Um pouco perdido. Eu recebi uma mensagem hoje de um colega meu falando que os alunos da prática teriam aulas 4h50. Essa mensagem procede? Tem uma turma que tem aula a esse horário. Mas não é da prática da mecatrônica. É da prática da mecatrônica. Só da prática da mecatrônica. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, no caso, mais tarde a gente se vê, então. Até mais. Mas você tá matriculado na turma de que horário? Olha, assim, sinceramente, a única que apareceu, que era 12h50. Entendi. Então você assiste a aula aqui. Eu Deixa assisto eu aula ver. aqui. Tá. Deixa eu ver como é que tá o diário que eu tenho. Certo. Só um minuto. Antes de você ir embora. Ó, pessoal, saiu o resultado. Esse resultado que eu coletei aqui tem uma única informação, 26 graus. Qual que vai ser a média disso? Vai ser o Sei, próprio só valor. Vai ser o próprio valor. Qual que vai ser o erro? 0. 0. Tá vendo? O que eu quero mostrar para vocês é que quando o que aconteceu é que o MATLAB estava muito lento, gente, para colher esses dados. Esse computador aí é velho
e por isso ele demorou tanto tempo para colher as 100 informações. Mas, normalmente não é assim. Eu O vou eixo continuar X novamente. definido foi em milissegundos ou em segundos mesmo? Eu pedi em milissegundos, 500 milissegundos. Número de dados, 100. Para a instrumentação, eu tenho duas turmas, VA e VB, tá? Na VA, tanto tem da mecatrônica quanto da aeronáutica, tá? Na aeronáutica tem o Alexandre Davi, a Ana Gabriela, Arthur Barbosa, Bárbara Dural, Bruno Galves, Davi Jorge, Felipe Rosa, Gabriel Graton, Gabriel Queiroz, Gustavo Hakimi, Iago Nonaka, Kaique César, Luiz Henrique e Yasmin de Souza. E é nesse horário. Vamos ver agora a turma VA da mecatrônica. A turma VA da mecatrônica não é a turma prática, é a turma integral. Amanda, Abigail, Gabriel, Augusto, Gustavo Bruno, Éricles Felipe, Ian Cardoso, Isis Germiniane, Jean Robert, João Alberto, José Divino, Júlia Honora, Rodrigo Marques, Vinícius Rocha, Wagner Moinhos, Yuri Lima Almeida. O resultado saído agora é um resultado mais próximo, tá vendo? Saíram dois valores de 25. Esse vai ter uma média diferente de 26, vai ter um desvio padrão. E tem a turma VB. A turma VB, pessoal, está falando que o horário é esse, das 2h50 às 4h50. Ó, todo mundo da aula prática está assistindo agora, sabe? Não tem outro horário para vocês. É uma coisa estranha, porque não foi o que a Vera acertou comigo. Ela pediu outro horário para vocês, mas acabou colocando todo mundo aqui. Tem Breno Batista, Caio Augusto, Cleiton, David, Eduardo Cunha, Eduardo Marques, Fernando Rabelo, Gabriela Cuenca, Guilherme Gonzaga, Guilherme Salomão, João Pedro Silva, João Vitor Barbosa, Larissa Teodoro, Leonardo Mortari, Luiz da Silva Moura, Luiz Renato, Matheus Alves, Nicolas Bruno, Rafael Henrique, Rafael Marques, Rafael Martins, Túlio e Vinícius Marques. Esses que eu acabei de falar assistiram a aula junto com o Werley semestre passado. Isso. Só tem que fazer os relatórios. Se só tem uma aula, a aula que a gente tem que assistir é essa daqui. Eu achei que a aula de vocês fosse às 4h50. Até falei isso para o Luiz Renato. Nem sei se o Luiz Renato está assistindo a aula agora, tá? Mas o que eu vou fazer agora já tenho até o grupo 11, não, tem até o grupo 10, eu vou salvar o grupo 11 até o grupo... Professor, Oi, você não falou meu nome, eu tô matriculado na matéria. qual o seu nome? Vinícius Rocha. E você está em qual turma? Nas de 12h50 até 4h50. E na de hoje, de 7h10 também. Mas você está em qual turma? Mecatrônica aeronáutica ou mecatrônica do semestre passado? Mecatrônica aeronáutica. Não fiz semestre passado, não. Mas você é da mecatrônica ou da aeronáutica? Sou da mecatrônica. Ó, da mecatrônica, Vinícius. É Vinícius, né? Isso. Tem Vinícius Rocha Nascimento aqui. Mas você não tinha falado não antes. Você falou Vinícius, outro Vinícius. Tá, você está matriculado sim. Não, fechou então. Tá ok? Então, gente, melhor para a gente. Só tem uma aula para a gente fazer. Vou pegar 100 dados aqui para o grupo 11. Vou fazer isso para todos, até grupo 20. Vou ler agora quais são os grupos. Ó, a gente começa com o grupo do Arthur Barbosa e Yasmin de Souza. Grupo 1, tá? O Gabriel Orlando com a Ana. Que Ana, Gabriel? Não, professor. Ana Machado.
Ela tem outro grupo, ela respondeu depois. Ah, tá. Meu nome tá mais para baixo. Ok. Gustavo Vasconcelos e Gabriel Batista, grupo 2. Eduardo Cunha de Carvalho e Matheus Alves, grupo 3. Júlio Honora Silva e Rodrigues Marques Pinheiro, grupo 4. Nicolas Bruno Santos e João Pedro Silva Fagundes, grupo 5. Yuri Almeida e Weimer Lopes, grupo 6. Iago Nonaka e Bruno Galvez, grupo 7. A Ana falando com o Gabriel, aí tem a Larissa, Teodoro e Luiz Silva, grupo 8. Zé Divino e Ana Gabriela, grupo 9. David Alves, Raquel Milari, grupo 10. Fernando Rabelo e Caio Augusto, grupo 11. Gabriel Orlando e Felipe Roça, grupo 12. Breno Moura e Éricles Ferraz, grupo 13. Alexandre Davi e Davi Jorge, 2 Davis, hein? Grupo 14, Guilherme Salomão e Eduardo Marques da Silva, grupo 15, Isis Teixeira e Amanda Bonilla, grupo 16. Olha, tá faltando gente aí. Túlio, com quem você vai fazer? Tô vendo isso agora, professor. Eu tô falando aqui com o pessoal que não Tá. entrou, que tá Túlio, com aqueles horários trocados. Tá. Aí eu já tô vendo aqui com eles aqui. Jean Roberto e Bárbara, grupo 17. Ô, Túlio, se você quiser fazer, eu também estou sem aí. O CK me chamou primeiro aqui, ô Vinição. Ó, o Rafael Aí Henrique e o Vinícius Marques, grupo 18. Eu já vou mostrar o que é que vocês têm que fazer, gente. Eu ainda não mostrei o que vocês têm que fazer. Ó, o Gabriel Queiroz está sem grupo. Faz com o Vinícius, Gabriel. A Gabriela Cuenca também está sem grupo. Ó, vai ser o Vinícius e Gabriel Queiroz. Por favor, escrevam aí, Vinícius Rocha e Gabriel Queiroz, para falar grupo 18. A Gabriela está sem grupo, Túlio. Se não achou ninguém, faz com ela. já achei aqui, professor. É eu e o CK. Então escreve aí, você Vou e o escrever CK. agora. Vinícius Gabriel é o 18. Kaique, faz com a Gabriela Cuenca. Túlio e Cleiton. Beleza, 19º grupo. Professor, Pois não. deixa eu falar água. Já que eu descobri que eu cheguei atrasado na aula aqui, eu estou um pouco meio fora de contexto. Então, você usa o Arduino para colher um dado, certo? Ele não está colhendo um dado, ele está colhendo intermitentemente. Ele colhe o dado da temperatura o tempo inteiro. Ah, da temperatura, E certo. o MATLAB, ele colhe e grava 100 dados, 100 amostras. E a gente vai trabalhar essas 100 amostras. É bom para você... É muito legal essa pergunta sua, Guilherme, porque uma coisa é a temperatura imediata, que o Arduino está colhendo agora. Outra coisa é a amostragem que eu estou usando para colher esses dados, sabe? São coisas totalmente diferentes. E é na amostragem que a gente faz análise de estatística. Entendi. Então, você pega, liga o sensor, mede 100 pontos e plota no gráfico. É isso que você está fazendo. Isso. A distância de ponto a ponto, qual que é o delta T que você está utilizando? Olha, tem que olhar cada amostragem, tá? A amostragem aqui está entre 25 e 26 graus. Mas
o sensor trabalha de menos 50 a 150 graus Celsius. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, eu perguntei o tempo de coleta. 500 De meio e meio milissegundos. segundo. 500 milissegundos? Isso. É por Tá. isso que está demorando. 500 Sim. milissegundos vezes 100 são 50 segundos, gente. Demora 50 segundos para colher os dados. Entendi. Eu já tinha esquecido disso. Isso também é outra coisa importante. Tá? Eu estou fazendo uma média de 100 dados. E estou colhendo a cada 500 milissegundos. E isso faz com que... Esse 500 milissegundos, você obteve do datasheet ou foi Não. Outra pergunta boa. Esse 500 milissegundos está no código do Arduino. É o Arduino que dá a pausa de 500 em 500 milissegundos para mandar um sinal. Entendi. Aí você meio que combinou o programa do MATLAB com o programa do Arduino. Eu estou falando para o MATLAB, olha, colha 100 amostras. E o Arduino manda uma amostra de 500 e 500 milissegundos, porque quando eu coloco um delay, o Arduino para. E a mensagem ela é mandada num código chamado Serial Print LN. Ele manda uma mensagem, manda o valor da temperatura por uma linha e o Arduino para. Então, cada evento é lido pelo MATLAB quando acontece. Se eu tenho 100 dados enviados, só depois do 100º dado é que ele vai parar de fazer a coleta desses dados. Então, quem define esse tempo é o Arduino, não é o MATLAB. Certo. Mas assim, esse 500 milissegundos que você setou no Arduino, né? Uhum. Ele teve algum motivo particular ou você retirou ele do datasheet do LM35? Você está usando o LM35, certo? Não saiu do LM35. O LM35 é um sensor analógico. Então, eu posso colocar aí 1 milissegundo, se o Arduino suportar. Eu podia colocar o mínimo possível para o Arduino. Mas eu estou pegando de meio segundo, principalmente para vocês repararem que a taxa de coleta ela é extremamente relevante quando se pensa em fazer qual é o nome? Um controle em tempo real. Vocês estão vendo o tempo que demora para a gente ficar coletando isso daqui. Certo, beleza, respondeu. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço as suas perguntas. Foram pertinentes. Bem, além do Túlio e o Cleiton, que é o 19º grupo, são 42 pessoas. Tirando eu, são 41. A gente ainda tem mais 3 pessoas sem grupo, tá? Eu vou contar novamente quantas pessoas a gente tem. Na aeronáutica, a gente tem 14 alunos. Na mecatrônica desse período, a gente tem 14 alunos, são 28. Na do semestre passado, a gente tem 23. 28 mais 23, a gente tem 51 alunos. Temos que ter 51, 26 turmas. 25 turmas com uma turma com 3 alunos. Então, eu vou colher 26 amostras aqui e vou colocar para cada um esses dados coletados pelo MATLAB, junto ao Arduino LM35. Vou escrever, quem ainda não teve, quem faltou em aula, para me procurar. Eu vou escrever isso aí para vocês, tá? Eu estou no grupo 17 e vou até o grupo 26. Isso. Agora eu vou passar para vocês o término da apostila. O que é que a gente tem que fazer? Deixa eu parar de...
compartilhar essa tela. Vou passar a compartilhar esta outra daqui. Vai voltar aqui a apostila e vamos ver a análise estatística que a gente vai fazer. Bem, depois de colhidos os dados e criado esse arquivo TXT, uma coisa que não está colocada aqui, vocês vão ter que fazer é abrir um arquivo TXT e gerar um vetor com esses 100 dados. Vocês podem usar a mesma função fopen, em vez de CRT, WT vai ser RT, e aí você grava, é só pesquisar no MATLAB, você transfere para um vetor, uma variável de dados local, para que você possa calcular a média usando a função min pvet. Está armazenando na variável PM. Standard pvet. Isso aqui é o desvio da amostra. Range pvet é o intervalo da amostra. Skewness pvet é o skewness da amostra. Kurtosis pvet é a kurtose da amostra. E assim, a gente consegue fazer toda a análise estatística dos dados inicialmente coletados, originais coletados. Está escrito na apostila esse texto, mas o que você tem que fazer é continuar o programa do MATLAB com o código por critério de Chauvenet. Calcula o DR0 aqui, faz o cálculo do desvio para cada medida e faz um laço para olhar cada medida, se o desvio está maior que o DR0, se tiver, ele vai menor, ele armazena o dado, se não, ele desconsidera o dado. Aí ele retira o dado e depois ele mostra os dados que for como resultado do Chauvenet. E recalcula a média, desvio padrão, range, skewness e kurtose. O cálculo do intervalo de confiança está nessa parte do código. E a gente pode ver, atenção pessoal, aqui é um ponto, tá? Para funcionar, às vezes ele não sai com um ponto quando copia e cola. Mas está aqui o valor do alfa, o número de graus de liberdade, o T-inv, 1 mais alfa dividido por 2, graus de liberdade, vezes qual é o valor do desvio padrão sobre a raiz do número coletado depois do Chauvenet. Esse aqui é o erro. E o intervalo de confiança é a média menos ele e a média mais ele. E, por fim, ele faz a parte do histograma. Está aqui o código do histograma. O que é que não tem aqui é o código para fazer a parte referente ao teste do Q quadrado, para ver se os resultados aderem ou não a uma função normal. Ficou claro, gente? Professor, Pois não. naquele momento que você compara lá com o DR0, se não me engano, nesse critério de Chauvenet aí, eu Isso. não lembro se foi na aula ou se estava escrito no slide, que sempre que você retira um valor, você teria que recalcular a média de desvio para recalcular quem que é o DR0. Mas aí eu vi que isso não aconteceu, aí eu não sei se eu entendi lá errado. Não. Não é isso. O que a gente tem que fazer faz a média de desvio para a amostra original. Para cada dado coletado, você checa se ele está maior, se o desvio dele está maior que o DR0. Se tiver, você exclui ele da amostra. E o que sobrar é o que passou pelo Chauvenet. E esse sim, você calcula uma nova média, um novo desvio, um novo range, um novo skewness, uma nova kurtose, dentre outras coisas. Só que eu não vou calcular essa nova média, esse novo desvio, à medida que eu vou tirando. É só depois de tirar. Eu só posso aplicar Chauvenet uma única vez. Entendi agora, entendi.
Beleza? Então, pessoal, conforme está mostrado aqui, para quem está nesse semestre, esse relatório vale 4,5 pontos. Para quem está no curso prático, esse relatório é 1/6 de 100 pontos, tá? Vocês fazendo 4 relatórios, vocês vão ter 4/6 de 100 pontos, ou 2/3 de 100, 66,66. Tendo 100% nos relatórios, vocês já passam com 4 relatórios, tá? Sem falar que aí tem que ver se vocês não vão bombar em falta. Eu acho que vocês têm que apresentar 5 relatórios para não bombar em falta, pessoal. Eu acho que é isso. Alguém ia perguntar algo? Não. Bem, onde é que você encontra, como é que se calcula o Qi quadrado? Na apresentação da aula teórica tem isso. Está mostrado lá. Ok, pessoal? Isso vale 1,5 ponto dos 4,5 pontos aqui. Vou fazer a mesma relação. Se cada um vale 1 ponto e o último 1,5 ponto para 4,5 pontos, para 100 dividido por 6, vai ser a mesma proporção que a gente vai usar aqui. Alguma dúvida? Professor, uma outra dúvida. Para fazer essa limpeza aí, os dados eles são normalizados antes ou não? Esse teste do Chauvenet ocorre sem normalização? O teste de Chauvenet é a normalização dos dados. Quem ainda está sem grupo, pessoal? Ó, Kaique, o Guilherme Gonzaga está sem grupo. Não quer fazer com ele? Gabriela, você está sem grupo ainda, né? Tô sem professor, mas o Rocha falou que dá para fazer com ele, porque vai ter um grupo de 3, não vai? Vai ter um grupo de 3. Aí eu vou fazer com ele e com o Gabriel. Tá, então vocês escrevem de novo aí. Então, Kaique, Guilherme, por favor, escrevam aí. Kaique, César e Guilherme Gonzaga, porque aí vocês vão ser o 20º grupo. Eu acho que a gente parou no 19º com o Túlio. E, Gabriela, eu não sei que grupo eu dei Qual que é o nome dele? Acho que foi o 18. Tá, isso. Guilherme Gonzaga e Kaique César, grupo 20, e a Gabriela está junto com o grupo 18, que é o Vinícius Rocha e o Gabriel Queiroz. Tá. Aqui é todo mundo que está assistindo. Gostaria de lembrar os senhores que a gente tem até semana que vem para entregar esse relatório pelo plano de aula. Deixa eu ver aqui, geral, arquivos. Plano de ensino remoto. Olha, a entrega do primeiro relatório é daqui a uma semana. Então, quem faltou vai ter que entrar em contato comigo, para que a gente possa fazer isso. Então, a gente tem 21 grupos. Eu vou colocar... Eu vou colocar no módulo 1 cada um dos grupos. Vocês já sabem quem são os grupos. Façam e entreguem o relatório no próprio... Vocês vão entregar o relatório no próprio canal. Vamos fazer assim, no próprio canal do módulo 1, vocês colocam o relatório de vocês no dia 2 de agosto,
até as 2h50, tá bom? Pode ser assim? Então, eu vou escrever enviar relatório pelo canal módulo 1, segundo semestre 2020, até as 14h50 de 2/8/21. Ótimo. Todo mundo que estava aqui... Ó, tem mais uma pessoa agora. Quem é que chegou agora? Estamos com 43 pessoas aqui. Tirando eu, 42. Bem, pessoal, eu falei quem são os alunos que estão com grupos, tá? Depois eu vou ver quem é que está sem grupo e a gente fecha isso. Eu vou escrever no próprio Teams mensagens para esses alunos aí. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Tá claro que tem que ser feito? Lá tem aqueles... tem os grupos lá, né? Acho que é os dados, os vetores de leitura do sensor. Você vai adicionar mais lá, então. Sim. Eu vou colocar aqui, ó, no módulo 1, já tem para o grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já estou gravando o grupo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Estou gravando agora o 22, tá? E já eu vou colocar ele aqui. Entendi. Beleza? Aí vocês vão pegar aqui, cada grupo tem o seu conjunto de dados. Fechou. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Não tendo mais perguntas, então, estou encerrando a aula. Vou parar a apresentação. Pode falar. O Guilherme Gonzaga mandou uma mensagem no chat. Ô, João Vitor, avisa o João Vitor que o Luiz Renato não está com grupo. Se ele puder fazer com o Luiz Renato, é uma boa. Aí vai ser o grupo 20... Eu parei no 20 ou 21? O 21 para mim. Então, vai ser o grupo 22. Então, João Vitor Barbosa e Luiz Renato. Grupo 22. Ok. Mais alguma coisa? Devem estar faltando 23, 24, 25. Estão faltando 6 alunos só. E aí a gente termina isso daí. Ok, pessoal. Então, estou parando a gravação. Já estão dispensados.